E olha só, eu quero compartilhar uma história. Eu sempre na minha aguinha de coco, né? Geração saúde. Pra que drogas? Pra que álcool? Eu sou uma pessoa, enfim, que busca sempre viver o mais saudável possível. Quero viver 100 anos. Mas falando de vida, eu tenho uma história que eu vivi há uns dias atrás que eu não compartilhei com vocês, mas que depois eu me toquei que eu deveria, sabe? Que foi uma puta história. Foi na semana que eu fiquei na casa da Aline, da minha amiga, lá em Sobradinho. Agora eu tô aqui, né, na parte mais central de Brasília. E aí, eu estava no ônibus, tava conversando com uma moça que eu tinha feito amizade no ônibus, e simplesmente tinha um senhor do meu lado, do lado direito, do outro lado, né? E do lado dele tinha dois meninos, um casal de meninos. E eles estavam juntos, né? Estavam, acho que de mão dada, enfim. E aí na hora que esse senhor se levantou para descer, ele começou a resmungar e gritar com os meninos, falando que eles estavam, como eu posso dizer, se amassando, fez um puta, transformou uma realidade em algo paralelo, sabe? Que não é verdade, eles não estavam se beijando, se amassando dentro do ônibus. Era só porque era um casal de meninos. Aí eu falei assim, qual que é teu problema, amigo? Você tá incomodado com o quê? Peguei e entrei, né, na situação. Falei assim, você tá incomodado com o quê? Aí ele simplesmente ficou sem graça, porque eles relaram em mim, tocaram em mim, eles estão se amassando, que isso... Eu falei assim, eu tô vendo muito claramente qual que é teu problema. Se fosse um casal de mulheres ou um homem e uma mulher, você não ia estar reclamando, né? Mas é porque é um casal de meninos, né? Porque eles estão sendo afetuosos um com o outro e eles têm todo o direito de ser, independente de você gostar ou não. E aí levantei a voz com ele, sabe? Enfrentei mesmo, assim. Eu falei assim, olha, se você não gosta, você que mude a tua consciência. Você que expanda a tua consciência, porque vai ter, e o nosso mundo novo agora, as pessoas são livres pra amar, entendeu? Mais do que nunca. E não é você que vai falar. E aí ele meio que ameaçou os meninos, assim, sabe? E aí ele ficou bem mais envergonhado quando eu tomei partido. E aí, mesmo sendo heterossexual, né? E aí ele falava assim pros meninos, vamos brigar lá fora, que não sei o que e tal. Eu falei, isso não vai acontecer não, tá? Você não vai levantar a mão pra eles não. E enfrentei. E aí os meninos, tipo, na hora de sair, na hora do cara ter saído, me agradeceram, tal, me deram a mão, foram super fofinhos. Eu falei, gente, imagina, a gente tem que se unir, sabe? Para não aceitar nenhum tipo de opressão. E aí o cara ficou super sem graça, sabe? É esse tipo de situação que a gente tem que fazer, esses fascistoides aí, esses homofóbicos, etc. Passar vergonha, entendeu? Tem que fazer passar vergonha, se sentir exposto mesmo, pra ver se para com esse tipo de comportamento. Cria vergonha na cara e respeita as pessoas serem livres, se amarem do jeito que elas quiserem. Enfim, e aí os meninos me encontraram aqui agora no Eixão e lembraram de mim e tal, e vieram me cumprimentar e ficaram assim super sentidos, assim, sabe? Lembrando da situação e me agradeceram de novo. Eu falei, cara, imagina, a gente tem que se unir, a gente tem que se fortalecer de todas as maneiras, sabe? E apoiar um ao outro e tal. Então eu vi que foi por implicância do velho, sabe? Aí no dia eles até xingaram o cara e tal. Falei, não, deixa eu falar, esse tipo de pessoa aí a gente tem que deixar isolado do mundo mesmo. Deixar ele se sentir solitário ali, passar vergonha, sabe? E foi isso. Mas a moral da história né? Os meninos me reconheceram aqui. Eu falei, ué, quem são vocês? Aí eu lembrei na hora
Demorou um pouquinho, na verdade, mas eu lembrei. Aí foi super massa, assim, né? Essa nossa união, né, cara? A gente precisa se unir. Ah, tá tocando Legião. Vou parar o vídeo por aqui que eu vou curtir a banda. Até, gente. Um beijo.